Gênesis capítulo 46, vamos dar continuidade à terceira temporada e já estamos chegando ao fim. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, o que você gostaria de mudar? Talvez você tenha o desejo de mudar muitas coisas em sua vida. Talvez você queira mudar a aparência, passar a querer ter filhos, ser mais confiante, galgar um degrau a mais na carreira, mudar de localidade, ser menos nervoso ou depressivo, ser menos dominado pelas emoções. O que sabemos, irmãos, é que algumas dessas mudanças elas são boas e outras nem tanto. Aqui, no capítulo 46 de Gênesis, o povo embrionário ainda está diante dessa situação. Nós vamos ver aqui a mudança de localidade, mas também que envolve as suas vidas. Irmãos, nós estamos constantemente diante desse processo de mudanças. E aí nós perguntamos, como esse texto pode nos ajudar diante desse processo? Como esta mudança do povo de Deus para o Egito pode nos ajudar diante desse processo? Eu gostaria de ler apenas o verso de número 3, a princípio, que diz assim: Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Vamos orar? Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos ouvir a tua palavra. Pedimos ao Senhor graça, direção, discernimento. Pedimos ao Senhor, Pai, que pelo poder do Teu Espírito haja neste lugar transformação de vidas, renovação e restauração. Para a glória do Senhor, ó Deus, é assim que nós oramos. Dependemos exclusivamente de Ti. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amados, nós estamos diante de um momento da história de Gênesis que trata de uma mudança de rumo, que se inicia a caminhada do povo de Israel para o Egito. Basicamente, a família agora iria viver em uma outra terra, em um outro lugar. E nesse capítulo nós encontramos os relatos desse trajeto. Encontramos aqui a presença do próprio Deus. Esse capítulo vai nos apresentar a teofania. O interessante, irmãos, é que esta visão noturna, que vai seguir e que segue um padrão das promessas patriarcais, ou seja, da autorrevelação do nosso Deus, a sua instrução de não temer, a reiteração da promessa e a promessa de sua presença. Observamos também nesse texto uma lista de nomes que vai seguir uma ordem, sendo a primeira, os filhos de Lia, os filhos da serva de Lia, os filhos de Raquel e, por fim, os filhos da serva de Raquel. Nós vemos também, irmãos, a reunião de José e seu pai, que tem uma semelhança com o final da primeira sessão narrativa, no capítulo 45, verso 28, em que Israel disse: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Basicamente, irmãos, olhando para esse texto de forma panorâmica,
Tendo ainda em mente o capítulo 45, os irmãos trouxeram a notícia de que José estava vivo, próspero no Egito, que Jacó ou Israel se reúne com seus filhos e sendo encorajado a ir ao Egito pelo Senhor, que lhe assegurou das promessas. Então, basicamente, nós iremos ver isto em todo o capítulo 46. Irmãos, é na mudança, é na jornada da vida, é que a fidelidade e os planos de Deus sempre estão presentes na condução do seu povo. E aí nós perguntamos como Deus faz isso. Como Deus, Ele garante que está nos conduzindo. Em primeiro lugar, veremos que Ele relembra as suas promessas. Veremos também que Ele preserva seu povo. E por fim, é Ele quem cuida do seu povo. Vamos ao texto, irmãos. Vamos relembrar aqui as suas promessas, dos versos 1 ao 4, que diz assim: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Irmãos, precisamos entender aqui algumas coisas. Jacó, ele parte em direção ao Egito, mas antes ele faz uma parada em Berseba, que ficava basicamente ao sudoeste de Canaã. Este lugar, ele é importante, pois é o lugar onde Abraão e Isaque adoraram o Senhor. Berseba tinha como significado poço do juramento, local do pacto de não agressão original de Abraão com os filisteus. É aqui, irmãos, que Jacó ele passa a prestar adoração no altar em que Isaque, o seu pai, havia construído. Um comentarista nos diz que Jacó, ele demonstra que ele adora o mesmo Deus de seus pais, mas especificamente ele busca a garantia divina de que Deus estará com a semente eleita dos patriarcas também fora da terra prometida. Então, irmãos, diante dessa adoração, Deus ele vai falar a Jacó, vai falar ao seu servo Jacó, e é a quarta vez que Jacó passa a ouvir a garantia de Deus. Vejam que Deus ele se apresenta dizendo: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Aqui, irmãos, está sendo usada uma identificação diferente daquela, por exemplo, quando Deus ele se apresenta a Moisés. Lembram lá? Que ele disse para Moisés, quando Moisés pergunta: Senhor, o que eu irei dizer na presença de Faraó? Deus diz: olha, diga lá que eu sou. E fica por aí. Basicamente, irmãos, Deus estava dizendo lá a Moisés: olha, diga lá que eu sou soberano, criador, poderoso, Senhor, controlo todas as coisas. Mas aqui,
Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu sou o Deus de teus pais. Deus aqui, irmãos, está se identificando como aquele que é o Deus do pacto. Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, que fez um pacto, que fez uma aliança com Abraão. Eu sou este Deus, Jacó, que também fez um pacto com Isaque e contigo. Ao deixar, irmãos, a terra prometida, Deus, ele passa a renovar a sua palavra, dita antes, prometendo ao seu servo que ele estará sempre com ele. Jacó também, com essas palavras, ele é lembrado da voz de Deus quando ele saiu de Berseba rumo a Harã. Justamente, irmãos, lá em Gênesis capítulo 28, onde ele parou para pernoitar e em um sonho, aquele sonho da escada, lembram lá? É nesse sonho que Deus passa a dizer a ele no verso 13: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Irmãos, Deus, ele está confirmando a Jacó que ele é digno de confiança, que ele é fiel às suas promessas, que Jacó não deve titubear, não deve duvidar no que diz respeito ao que Deus tem prometido. Jacó está sendo lembrado disto. Isso, irmãos, é tremendo. Porque após décadas de silêncio, Deus de forma graciosa confirma o seu plano. Isso nos faz lembrar e confirma o que Deus disse a Abraão em Gênesis 15. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Essa promessa a Jacó não era apenas encorajamento para ele, mas sim, irmãos, uma lembrança da fidelidade de Deus. Poderia ter passado na mente dele a dúvida se estava indo pelo caminho certo ou errado, que poderia vagar pelo deserto sem rumo. Mas a voz de Deus, irmãos, traz o alívio. Traz o alívio a Jacó e aos seus descendentes. É um conforto de segurança. Vemos aqui Jacó diferente. Vemos aqui, irmãos, um homem já velho, mas transformado. Mesmo na velhice, o vemos agora um homem obediente. Nós vimos aqui nesta série de Gênesis que no decorrer de sua história, ele cometeu muitas tolices, ele errou muito, ele não foi um exemplo de pai, ele havia recusado a voz de Deus quando José relatou seu sonho, ele, irmãos, estava diferente, pois ele depositava agora a sua esperança no Deus da promessa.
Ele passa a adorar o Deus da aliança. E Deus diz a ele basicamente: Jacó, eu fui fiel a seu pai. E não importa quem você é, eu serei fiel a você. Oh, meus irmãos, como Jacó, às vezes, nós nos encontramos assim, diante de uma bifurcação. Se vamos para a direita ou se vamos para a esquerda. Mas em nossa jornada não tem nada mais importante em saber e ouvir as palavras do nosso Deus, dizendo: eu sou Deus, eu estou no controle, você pode confiar em mim, eu farei acontecer o que prometi em minha palavra. Não tem, irmãos, coisa melhor na nossa caminhada, na nossa jornada, do que ouvir isto de Deus. Nós devemos refletir, irmãos, e dizer ao nosso coração: isso aqui é mais do que suficiente. Eu poderia parar por aqui já, irmãos. Mas a ordem é que eu tenho que pregar o texto todo. Mas isso aqui já é suficiente para nós. O texto nos mostra, irmãos, que Deus, Ele se dirige ao patriarca chamando pelo seu nome de fraqueza. Perceberam isso? Jacó já tinha recebido um nome. Deus já havia dito para Jacó que ele não se chamaria mais Jacó, e sim Israel. Mas aqui, irmãos, Deus o chama pelo seu nome de fraqueza. Jacó, Jacó. O que isso tem a nos ensinar, irmãos? É que na jornada da vida, nesse processo, nós sempre seremos lembrados quem nós somos. Nós somos fracos, nós somos miseráveis pecadores, nós somos dependentes do Senhor. Nesse processo, irmãos, nessa jornada da vida, nesse processo de mudança, Deus, Ele nos relembra quem nós somos e nos coloca no devido lugar, fazendo-nos entender que é somente Ele que conduz, que sustenta, que é Ele o fiel e cumpridor de suas promessas. Podemos também estar inquietos diante das mudanças, como Jacó esteve. Mas Deus disse para ele: não tenha medo. Isso revela, irmãos, como estava o coração de Jacó. O medo faz parte do nosso dia a dia também. Quem aqui nunca teve medo? Uma mulher, irmãos, estava viajando em um avião. E este começa a passar por uma grande turbulência. E nessa situação, ela estava em total impotência de controlar a situação. A sua vida estava nas mãos daquele piloto que ela nem conhecia. E aí, diante da situação, o seu coração, a sua mente começam a pensar: se o piloto entrar em pânico e se descompensar? E se o avião decide não querer mais funcionar? Aquela serva de Deus estava pensando assim. Isso acontece, irmãos, é por causa do medo que nos faz pensar desta forma e, consequentemente, esquecermos de que Deus está no controle. Eu sei que muitos não têm o domínio de que em qualquer situação pensar logo de cara: não, eu confio no Senhor. Eu sei disso.
que nem sempre falamos assim. Vem dúvidas, vem questionamentos, vem os porquês. Mas, irmãos, isso é um aprendizado. Saiba que Deus, Ele tem conhecimento dessa situação. E tenha certeza de que Deus, Ele é paciente. Ele entende essa situação de medo. E Ele é paciente. O apóstolo Paulo passou por isso. Ele teve que aprender a confiar e a se contentar. Olha o que diz Filipenses 4, verso 11. Paulo dizendo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo, irmãos, ele passou por várias provas, por várias situações. Paulo teve medo em alguma situação de sua vida, em outras não, mas ele aprendeu. Com tudo isso, ele aprendeu a confiar no Senhor. Um comentarista nos diz que o medo é uma emoção que nós podemos sentir de diversas maneiras. Ele pode ser paralisador, controlador e até mesmo motivador. Mas infelizmente o medo quase sempre é produto do pecado em nosso coração. Ele tem uma forma de sussurrar mentiras em nossa alma a respeito de quem Deus é. Que você, meu irmão, não me entenda mal. O que eu quero dizer é que precisamos caminhar entre as provações e medos que enfrentamos e passarmos a substituir estes medos pela confiança e temor no nosso Deus. Dentro desse avião em turbulência, substitua esse medo por confiança em Deus, que tem o melhor caminho de vida e paz. Quando no aconselhamento, alguém chega para mim contando suas lutas, suas dificuldades, seus dilemas da vida, e vivem se perguntando: pastor, o que Deus quer que eu faça? E eu digo, a melhor pergunta, meu querido, deveria ser: o que Deus está querendo revelar diante dessas situações que você está passando? O que Deus quer revelar? O que Deus quer mostrar a você diante dessas situações que você está passando? Por isso, meu amado irmão, nessa mudança de vida, entenda que Deus está perto, que Deus está cuidando, que Deus Ele está guiando. Não vacile, confie, volte os seus olhos para Deus. Ele é fiel em todo o tempo, mesmo diante das nossas bifurcações da vida. Deus está relembrando a você hoje quem Ele é. Ele é Deus. Ele está conosco. Por isso, irmãos, na mudança, na jornada da vida, a fidelidade e os planos de Deus sempre estão presentes na condução do seu povo. Como Deus faz isso? Nós vimos que Ele relembra as suas promessas. E, em segundo lugar, Ele preserva seu povo. Por esse momento, irmãos, com Deus, vejamos agora a partida definitiva do povo de Deus ao Egito. Olha o que diz os versos 5 ao 7. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Depois de tudo que Jacó ouviu naquela noite, a atitude dele, como diz no original, foi uma ação rápida e determinada. Percebam que são os seus filhos que o levam. Provavelmente, irmão, Jacó estava fraco.
Estava numa situação em que ele estava dependendo da provisão e da proteção de Deus. São seus filhos que assumem o controle para realizar esta migração. Nós vimos na semana passada, na exposição do capítulo 45, que Faraó, ele prometeu o melhor de todo o Egito e que não se preocupassem com os bens. Ou seja, venham sem nada, venham como estão, venham só com a roupa do couro. A roupa do corpo, venham só com isto. Mas o povo, irmãos, o povo de Deus não confiou nessa promessa de Faraó. Eles não estavam tão confiantes na hospitalidade do Faraó. Irmãos, esta migração é total. E ela é de longo prazo. Toda a sua descendência, seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas. Ninguém ficou excluído da bênção divina. Todos eles foram obedientes e essa atitude foi a resposta a Deus. Eles cumpriram com a ordem do Senhor de descerem ao Egito. E aí nós lemos os versos 8 ao 27, que traz a genealogia dos israelitas. Olha o que diz esses versos. Estes são os nomes dos israelitas. Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Rúben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Rúben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Perez: Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jazube e Zizrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agiz, Uni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Asser: Imná, Isvá, Isvi, Iberias e a irmã dele Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Nomes bons para os filhos de vocês aí, ó, que vão nascer. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jazer e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado à sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Você pode dizer assim: ler tudo isso, né? Mas, irmãos, ao lermos as genealogias, nós devemos louvar a Deus. Porque quando nós olhamos para estes versos, o nosso coração deve se encher de alegria, porque claramente aqui, irmãos, estamos diante da demonstração
da preservação de Deus para com o seu povo escolhido. Desde o momento em que Deus falou com o patriarca Abraão, passando por Isaac e agora com Jacó, ele está, irmãos, com esta genealogia, demonstrando a sua fidelidade e os seus planos. Esta é a promessa divina nesse estágio embrionário. É como um comentarista nos diz, as genealogias e contagem final são importantes. A genealogia é importante por causa do tema da semente prometida. Desde Gênesis 3,15, a narrativa e toda a história da redenção caminham na direção do cumprimento da promessa de Deus aos primeiros pais. E Moisés fez questão de registrar isso, assegurando-nos de que não haverá problemas na identificação de Cristo Jesus. Por isso que em toda a Escritura, as genealogias, irmãos, são registradas de forma bastante cuidadosa. Moisés também fez questão de contar, de registrar a contagem final. Por quê? Por causa, irmãos, do tema da aliança. Lembram do que Gênesis 15:5 nos diz? A promessa de Deus a Abraão, quando ele disse assim a Abraão: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Irmãos, Deus, Ele preserva o seu povo. Abraão e Sara, um casal já velho, sem nenhuma esperança de ter um herdeiro, está nesse momento contando com 70 descendentes. Olha que progresso! Mas não é o fim. Pois Deus, irmãos, também falou a Jacó. Vimos isso no verso 3. Lá farei de você o quê? Uma grande nação. Elemento, irmãos, básico e integral no pacto. Aqui, irmãos, é só o começo. Um comentarista nos diz que Deus aqui está dirigindo os interesses do seu pacto, a fim de que fossem unidos novamente como família e pudessem se desenvolver em nação dentro do ventre da mãe Egito, onde o vice-gerente pactual José gozava de grande respeito, autoridade e influência. É Deus, irmãos, que está controlando todas essas pessoas. É Ele quem está preservando. É Ele que está fazendo com que estes entendam que as suas vidas, elas são vividas para os propósitos do Senhor. Sim, mesmo a maioria dos netos, das netas e bisnetos que permaneceram anônimos na narrativa, até mesmo aqueles de uma esposa canaanita e de uma esposa egípcia, foram conhecidos por seu nome e considerados membros do povo de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele tem o controle de todos e tem um objetivo: cumprir com a sua vontade. Ele é fiel às suas palavras. Por isso que devemos entender que Ele é quem preserva o seu povo. Isto é fato. Ele jamais abandonará os seus fiéis. A aliança, irmãos, que faz é permanente. Deus tem demonstrado isso em nossas vidas,
principalmente no que diz respeito à salvação. Eu utilizei este verbo, preservar, pelo fato dele transmitir, irmãos, e entender que é por causa do poder e graça de Deus, todos nós não perdemos a salvação, porque Ele nos preserva. É o que a nossa confissão de fé, no capítulo 17, nos diz: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente. E nós sabemos que o motivo de não perdermos a nossa salvação não é devido à nossa obediência, não é devido aos nossos esforços, à nossa fidelidade, mas somente pela graça de Deus que nos guarda e nos protege. É a preservação de Deus, irmãos, que exclui toda a nossa vanglória. Um teólogo nos diz que a ideia implica que o crente permanecerá verdadeiramente e finalmente na condição positiva, espiritual e moral que a regeneração produziu nele. Ele, irmãos, o nosso Deus, é quem está preservando a nossa nova vida regenerada. É Ele quem está preservando a nossa fé e obediência a Ele. É a sua preservação, irmãos, que faz com que venhamos continuar a crer e aguardar os mandamentos. Embora imperfeitamente. Olha que Deus de graça. Era aquilo, irmãos, em que Paulo estava convencido quando escreveu aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por que, irmãos, Ele nos preserva? Porque foi Ele quem nos escolheu em Cristo. Porque foi Ele que nos escolheu. É o que diz Efésios 4:11, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Verso 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. É importante ter isso em mente, meus irmãos. Nós não somos preservados de cair, mas de cair definitivamente. Nós não somos preservados da tentação, mas de sermos destruídos pela tentação. Não do pecado, mas do pecado para a morte. Deus, Ele estava fazendo isso com o seu povo embrionário de Israel, preservando-os. É Deus, irmãos, quem dá o crescimento. Muitos que viram ou venham ver essa lista podem ver a mão poderosa do Senhor, a sua condução. Mesmo muito depois, quando surgiu outro faraó, tentou exterminar a família de Deus no Egito, Deus continuou fazendo essa família crescer e se multiplicar. Vários momentos da história, meus irmãos, tentaram calar, tentaram exterminar a família de Deus, mas não conseguiram. Tentaram calar Jesus Cristo, levando-o à cruz, pensando eles que tudo estaria resolvido. Pensaram errado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Na época, irmãos, dos apóstolos, com a perseguição aos cristãos, não adiantou. A igreja continuou crescendo. Vários tentaram, Nero, Domiciano, Décio, Diocleciano, mas eles não conseguiram. O tempo
passou, irmãos, e os cristãos continuam sendo perseguidos até os dias de hoje. Em alguns lugares a perseguição aos cristãos é mais velada e de caráter moral. Já em outros lugares essa perseguição é física, ela é direta, ela é violenta. Mas Deus, irmãos, continua o mesmo, com poder e graça, preservando o seu povo. Esta família embrionária, queridos, está muito ligada com a nossa história. Porque da mesma forma que Ele fez sermos conhecidos por seus nomes, alguns mais, outros menos, em Jesus, todos nós fomos enxertados na árvore, adotados na família de Abraão. São milhões, irmãos, ou bilhões de crentes em Jesus. Um comentarista nos diz que temos o privilégio de sermos comitê de boas-vindas de Deus em nosso cantinho do mundo, enquanto Ele continua fazendo crescer essa família. Interessante, irmãos, é que Deus, fazendo a sua família crescer, nós sabemos que ela não é perfeita. Há pessoas desajustadas, como Rubens, mentirosos como Jacó, com pecado sexual como Judá, ricos e influentes como José, os desconhecidos como Jaziel, Guni, Jezé, Silém, e outros que sequer são nomeados na Escritura. Você e eu, miseráveis pecadores, imperfeitos. O importante, querido, é que nessa família Deus operou e continua operando individualmente, operando em cada um como Ele quer. E por que assim? A resposta é Jesus. Nessa família imperfeita, todos, ninguém escapa, são valiosos aos olhos de Deus. Todos em Jesus estão recebendo o seu amor, estão recebendo o seu perdão, a sua graça e tantas outras bênçãos. Esta é a família de Deus. Uma bagunça. Não institucionalmente, mas é uma bagunça porque há muitos pecados. Por isso, irmãos, que devemos olhar uns para os outros com esse sentimento. Este é meu irmão em Cristo, Deus o ama, ele é valioso para Deus. Deve haver em nós essa mudança constante, somos família de Deus. Devemos nos encorajar uns aos outros diariamente. Esta família agora, irmãos, estava unida, indo para o Egito. Estamos como família de Deus, nos preparando para a mudança, não para o Egito, mas para o lugar preparado por Cristo, o céu. Mas enquanto estivermos aqui, nessa bagunça de personalidades, vivendo entre irmãos, lutemos, irmãos. Lutemos para que estejamos em paz, uns com os outros, perdoando, concordando, humilhando-se, aceitando, tolerando-se, vivendo em harmonia, cumprimentando-se uns aos outros com um ósculo santo. Não julguem, não mintam, nem resmunguem uns aos outros. Vamos demonstrar hospitalidade, vamos confessar os pecados uns aos outros em amor. Vamos ser cordiais, preocupados com o próximo, servir e fazer o bem ao outro. Como família de Deus, irmãos, sendo preservados por Ele, vamos instruir, vamos ensinar, advertir, exortar, confortar, encorajar nossos irmãos.
Somos uma família da graça de Deus, preservada e comprada por um alto preço. É Deus quem preserva a sua família. É Deus que está nos preservando, irmãos. E Ele quer que sejamos assim. Nessa mudança, nessa jornada da vida, a sua fidelidade, os seus planos estão presentes. Ele relembra as suas bênçãos. É Ele quem preserva seu povo. E em último lugar, irmãos, Deus, Ele cuida do seu povo. Nós vimos anteriormente, na série de Gênesis, que os 11 irmãos já haviam se encontrado com José. Mas agora Jacó está prestes a vê-lo, depois de mais de 20 anos. Vamos para o texto, irmãos. Verso de número 28. 29 e 30. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto, e sei que você ainda está vivo. Primeira pergunta que vem à nossa mente quando lemos isso aqui é: por que Jacó enviou Judá à frente? Perceberam isso? Irmãos, ele está assumindo a liderança da família neste momento. Ele foi enviado para preparar a chegada da família a Gósen. Uma outra questão também é que, se observarmos direitinho e trazer à mente, trazer à memória Gênesis 37, nós iremos lembrar que foi ele, Judá, que disse aos seus irmãos: vamos vendê-lo aos ismaelitas. Foi Judá, falando de José, para ser vendido aos israelitas. Foi ele, irmãos, que assumiu perante seus irmãos a responsabilidade da separação de José e seu pai. Veja como Deus é tremendo. Ele agora faz o inverso. Ele organiza o encontro do seu pai com José. Inicia-se aqui, irmãos, o cumprimento do sonho que José teve lá em Gênesis 37. Onde todos, os seus irmãos e o seu pai, se prostravam perante ele. Só podemos imaginar as emoções daquele encontro, irmãos. Deve ter sido um abraço apertado, prolongado e de muito choro, principalmente de José. A ferida no coração de Jacó pôde começar a cicatrizar ao ver seu filho. Em Gênesis, irmãos, 37, Jacó, ao receber a notícia da morte de José, ele diz com profunda tristeza: descerei à sepultura para junto do meu filho. Lembram que ele disse isso? Agora, o novo Jacó, que Moisés registra, não Jacó, mas Israel, diferente, um novo homem, transformado, diz, quando ele vê o seu filho, agora, ele diz com alegria: agora já posso morrer, pois vi seu rosto e sei que você ainda
está vivo. Meus irmãos, Deus, Ele estava cuidando dessa família, principalmente desse patriarca. Principalmente dele. Diante desses anos, mesmo tendo vários encontros, experiências com Deus, em seu coração havia, podemos dizer, uma centelha de tristeza por não ter seu filho ao lado. E Deus, irmãos, com seu cuidado, cumpriu com a sua promessa, dita no verso 4 deste capítulo: a mão do teu filho José, Jacó, fechará os teus olhos. Que amor, irmãos. Que graça de Deus para com este homem pecador e tão falho. Israel estava cheio de gratidão a Deus. Pois bem, após esse encontro, chega o momento da benevolência, da bondade de José para com a sua família, versos 31, 32, 33 e 34. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem: que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. José, ele passa a garantir que sua família fosse cuidada. Isto vocês verão no capítulo 47, no próximo domingo. Mas a princípio, o que podemos afirmar é que desse cuidado, José passa a dar orientações para a sua família, para que ela viva bem. José diz que eles serão classificados como pastores, que cuidam de rebanho, de ovelhas. Essa será a principal atividade deles na região de Gósen. Um comentarista nos diz sobre essa atitude de José o seguinte: embora os pastores sejam detestáveis aos egípcios, ele quer que sua família seja honesta, não exatamente uma das virtudes de Jacó. Ele também quer isolar sua família para que ela preserve sua identidade única até as promessas patriarcais se cumprirem. O que estamos vendo aqui, irmãos, mais uma vez, agora de forma macro, Deus cuidando do seu povo, preparando cada detalhe, para que essa família da aliança pudesse continuar com seu grande objetivo. Os objetivos de Deus, irmãos, nunca foram anulados. E aqui nós encontramos isso. Meus irmãos, ao ler as Escrituras, especificamente aqui, nós somos levados à certeza que apesar de qualquer coisa, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do seu povo. Não importa a situação que estejamos inseridos, seja uma situação de alegria, seja uma situação de tristeza, uma situação de vida ou morte, de fartura ou escassez, de saúde ou doença, Deus em sua soberania e graça continua cuidando do seu povo da aliança. Não importa as mudanças da vida, o seu cuidado revela a sua fidelidade e seus planos. Temos que entender isso. Há um filme, irmãos, que eu assisti, que se chama Uma História de Liberdade, onde um homem escravo, que usa a inteligência, a esperança e o amor pela família,
para escapar da escravidão, fugir de caçadores brutais e passar pelo pântano impiedoso da Louisiana em busca desta liberdade. Há uma cena interessante. Se você não assistiu, posso fazer nada, eu vou dizer aqui essa cena. Você me perdoe aí depois. Mas enfim, um escravo, após ele ser brutalmente castigado e acorrentado, ele começa a murmurar de sua vida. O escravo chamado Peter, ele diz o seguinte: Deus está conosco. Então aquele escravo, todo ensanguentado, murmurando, diz para ele: onde ele está? Por que não nos liberta? Levante-se e louve o seu Deus por tudo que ele fez por você e por todos nós. Onde está este Deus que diante de tudo isso que estamos passando, levante agora. E uma lágrima, irmãos, escorre no rosto de Peter e ele diz: Deus diz muitas coisas. Não sei porque Deus se mostra para algumas pessoas e outras não. Mas se você não o conhece, eu vou orar por você. Irmãos, não podemos compreender as obras de Deus, os seus caminhos. Tirar o seu povo que estava vivendo na terra prometida e logo depois levar a semente prometida para longe desta terra prometida. E após séculos trazer uma nação de volta à terra. Esse povo sai de Canaã, vai para o Egito, logo depois é escravizado, come o pão que o diabo amassou. Mas irmãos, isso não nos deve deixar surpresos, pois já sabemos o que Isaías 55, 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que devemos fazer, irmãos, é crer no seu cuidado. É porque nós o conhecemos por meio do seu Filho Jesus. Você pode estar como aquele escravo: onde está Deus? Diante da situação que você está vivendo hoje. Deus está conosco, irmãos. Não importa a situação, Deus está cuidando de nós. Não entendemos, mas nós cremos que Ele está cuidando de nós. O que devemos fazer é responder aos procedimentos sobrenaturais de Deus nas circunstâncias da vida, descansar em sua vontade, que é a boa, que é a perfeita, que é agradável. E se você, meu querido, não acredita, o que eu posso fazer por você é o seguinte: orar por você. É o que eu posso fazer, é orar por você. Esse cuidado, irmãos, é um retrato maravilhoso de como Deus nos trata. O que Jacó fez para merecer nada. E assim é assim com cada um de nós. Quando nos aproximamos dele por meio de Cristo, não recebemos o que merecemos. Temos, irmãos, recebido muito mais do que podemos imaginar. Somos pecadores, adotados, e passamos a ser chamados agora de filhos, feitos co-herdeiros, vencedores com Jesus. É o que Paulo diz em Romanos 8.
Verso 17 e 37, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Mas em todas estas coisas, diz Paulo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Temos muito, irmãos, que ser gratos ao Senhor. Os seus cuidados são abundantes. Às vezes nossos corações estão cegos a isto. Estamos gemendo, reclamando sobre qualquer coisa que não tem dado certo em nossa vida, em vez de louvar e agradecer a Ele pelo que Ele tem feito por cada um de nós. É no trabalho, é na universidade, é na escola, é em casa. Ignoramos o que Ele tem feito. O lugar em que Ele nos colocou é uma bênção, esquecemos disso. Que este lugar que Ele nos colocou é para sermos bênçãos. Somos assim, irmãos. Esquecemos de quantas vezes e quantas maneiras Ele tem abençoado. E passamos a murmurar quanto a algumas coisas pequenas que acontecem em nossas vidas, ou que Ele não nos deu. Por isso que temos que ser gratos a Ele pelo seu cuidado. Apesar de tudo, Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido fiel à sua palavra, irmãos, em cumpri-la em nossas vidas. Esse cuidado de Deus, além disso, nos leva à certeza para onde iremos. Ao olharmos para a cruz, somos levados a isto. Israel, ao olhar para José, disse: posso partir. Irmãos, quando lemos Lucas capítulo 2, versos 29 e 30, nós vemos algo semelhante. Simeão tomou Jesus nos braços, quando foi apresentado ali no templo, e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Neste cuidado, irmãos, somente Ele pode nos dar consolo na vida e na morte. É esse cuidado que Ele tem com cada um de nós. É quando nós olhamos para a cruz e entendemos pelo poder do Espírito que Ele nos perdoou e que nos deu a salvação eterna, nós podemos dizer agora: Senhor, eu posso partir. Nada me segura neste mundo, Senhor. Eu posso partir. Porque meus olhos viram salvação em Cristo. O melhor eu já tenho. Eu posso partir. O que você gostaria de mudar, meu irmão? Talvez você tenha o desejo de mudar muita coisa em sua vida. Saiba que nessa mudança, a fidelidade e os planos de Deus sempre estão presentes, lhe conduzindo. Há esperança para a mudança. Essa esperança, queridos, não está nos conselheiros, nos métodos, nas regras, nada disso. Essa mudança está em Jesus, o nosso Salvador, cheio de graça, que anulou o poder do pecado e colocou o seu Espírito de vida em nossos corações. Ele nos chama para acreditarmos que a sua mão soberana está em todos os acontecimentos. Ele nos chama a reconhecermos o que Ele tem feito por nós em Cristo. E a partir daí, passemos a glorificá-lo sempre. Pois Ele nos chama e nos diz que o seu plano providencial em relembrar, preservar e cuidar estão presentes em sua família da aliança. Você, meu amigo, que ainda não experimentou essa mudança, o nosso Deus cheio de graça, Ele enviou o seu Filho que morreu numa cruz,
para que confiadamente você possa se aproximar do trono da graça e receber misericórdia. A minha oração para você é que Jesus Cristo mude sua vida, que Ele tire dessa situação de morte eterna e te conceda vida eterna nele. Amém, meus irmãos? Fechemos os nossos olhos. Oremos ao nosso Deus. Coloquemo-nos em sua presença.